glória a Deus. Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, você está animado? Aleluia, eu quero convidar você a levantar suas mãos mais uma vez. Aleluia. Eu sei que você tem gratidão no seu coração. Aleluia, você é privilegiado de estar aqui nessa manhã. Estar com a oportunidade de honrar a Deus, de servir a Deus. Então, abre a tua boca. O Salmo 126 diz que quando o Senhor restaurou a nossa sorte, a nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de cântico. Aleluia. Aleluia. Lembra o que o Senhor fez por ti. Lembra o que o Senhor fez por ti. O salmista diz: grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso nós estamos alegres. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, pela tua bondade que nos segue todos os dias da nossa vida. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Expressamos nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração. Expressamos a nossa rendição a ti. Oh, reconhecemos que tu és o Senhor. Reconhecemos, Pai, a tua bondade. Reconhecemos a tua presença. Reconhecemos a tua unção nesse lugar. Reconhecemos a tua manifestação nesse lugar. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia. Glórias sejam dadas a ti, Senhor. Glórias sejam dadas a ti. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos de receber a tua palavra. Palavra viva e eficaz. Palavra que nos leva a um lugar mais alto. Palavra que nos eleva. Palavra que nos coloca nos altos lugares do Senhor, Pai. Sim, Senhor. Senhor, renova a nossa força através da palavra. Senhor, renova a nossa alma. Refrigera a nossa alma através da palavra. Oh, obrigado, Senhor, pelas curas, pelas libertações, pelos livramentos. Sim, Pai, obrigado, Senhor. Aleluia, obrigado, Pai. Nós podemos olhar, Senhor, e ver a tua poderosa mão operando. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos. Obrigado, Senhor. Obrigado, pessoal. Obrigado, Magno. Aleluia. 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 Eu quero confessar a você que eu estou, vou dizer assim, maravilhado com tudo que Deus tem feito e ainda vai fazer. Amém. Como assim, pastor, que ele ainda vai fazer? Porque eu tenho algumas percepções muito claras no meu espírito de tudo que o Senhor vai fazer nesse ano. Amém. Você sabe que esse ano é o ano de excelência. Amém, para nós. Nós vamos crescer em excelência, nós vamos melhorar em muita coisa. Amém. Aquilo que já era bom pode se tornar melhor. Amém. Aquilo que era melhor pode se tornar excelente. Aleluia. E nós vamos chegar em pontos mais altos nesse tempo. É necessário que perseveremos. Amém. Aleluia. Eu estava estudando a palavra e algo subiu ao meu coração aqui no livro de Filipenses, no capítulo 4. Eu quero que você abra Filipenses, capítulo 4. Aleluia. Tem uma palavra que até comentei com a Mona Lisa, uma peculiaridade aqui, mas o conjunto desses ensinamentos de Paulo, eles vão nos ajudar a subir mais. Amém? Aleluia. Aqui no capítulo 4, versículo 9, a Bíblia diz assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Amém?
Aleluia. Eu achei muito interessante esse versículo, porque você pode perceber pelo final que ele está dizendo que o Deus da paz será conosco. Amém? Nós sabemos que Deus está conosco em todo o tempo. Amém? Você tem Deus habitando em você? Glória a Deus. Mas é interessante que Paulo fala, e o Deus da paz será convosco. E eu olhei, irmãos, aqui em várias versões, e olhei também, né, no grego, e essa palavra aí, será convosco, ela está correta mesmo. Amém? E é interessante porque Deus sempre está conosco, porque Ele habita em nós, mas pelo que está sendo dito aí, que Ele será conosco, é porque no futuro Ele quer estar conosco. Então, deixa aí algo, em circunstâncias, Ele quer estar conosco. Em alguns momentos Ele quer estar conosco de forma palpável. Daquela forma que você vai saber, né? Não apenas uma fé, uma convicção no seu interior apenas. Você está entendendo? Algo bem subjetivo, mas Ele está dizendo, eu vou estar lá com vocês. Eu tenho aprendido, irmãos, que Deus não está conosco em todas as ocasiões. Aleluia. Pastor, mas o Senhor disse para nós, mas Ele não vai para todo lugar que a gente vai. Tem lugares aí, irmãos, que Ele não pisa junto conosco. Aleluia. Tem situações que você deixou Deus lá fora e entrou sozinho. Você está entendendo ou não? Ele está sempre dentro de você, Ele está sempre com você. Quero que você entenda isso. Mas tem aquela verdade da presença manifesta e da presença concordante com você. Você está entendendo ou não? Amém? Você já saiu com seu marido ou com a sua esposa, principalmente os homens, já saiu com a sua esposa, e você estava lá com a sua esposa naquele lugar, mas de verdade, você não estava lá? Aleluia. Amém? De fato, você não estava lá, você foi lá, mas você não estava lá. Amém? Sim, então você entendeu. Amém? Aleluia. Porque tem coisas que nós escolhemos fazer, atitudes que nós escolhemos tomar, decisões, comportamentos que Deus não está lá conosco. Não adianta, Ele não vai concordar com coisa errada. Amém? Isso eu estou querendo que você entenda, de estar pegando junto, de estar dizendo, é isso aí, meu filho, vai lá. Entendeu? Eu estou com você, nós estamos nessa, eu estou contigo nesse propósito, eu estou contigo nesse negócio. Nem sempre Deus está conosco lá onde nós estamos, fazendo besteira. Ou só eu faço besteira aqui nessa igreja? Só eu tomo decisões que não deveria ter tomado? Só eu tomo atitudes que não deveria ter tomado? Parece que só eu mesmo. Amém. Mas Deus me perdoa. Você está entendendo? Então, Paulo, ele está dizendo aí algumas coisas que vão, na verdade, essas coisas vão tornar constante e confiante em nós essa concordância de Deus, essa presença, esse estar conosco em tudo. Amém? Aleluia. Você sabe, irmãos, que eu já fui para igrejas onde Deus não estava? Pastor, não diga isso não. Irmãos, a igreja dos Gálatas, a igreja da Galácia, Paulo diz que eles eram insensatos. E diz que eles estavam fazendo coisas que Deus não estava com eles. E o que eles estavam fazendo na igreja? Adorando, servindo, se ajoelhando, alguns jejuando, alguns orando, cultuando. Amém? Mas Deus não estava naquele negócio. Amém? Deus era o Deus de cada um individualmente. Com certeza a presença lá dentro deles estava. Mas chegou o ponto de Paulo dizer assim: eu estou sentindo por vocês dores de parto. Amém? Havia um constrangimento tão grande no Espírito Santo
que ele estava chorando, querendo que eles mudassem de atitude. Não, não é esse caminho aí não. Amém? Aleluia. Então Paulo, como o Espírito Santo, ele nos deixa as verdades completas. Nós só erramos se nós quisermos ou não entendermos. Amém? Então Paulo fala aí 4 coisas, e para adiante ele vai falar outras coisas. Não sei se dá tempo eu ensinar você tudo isso, mas eu tive o desejo de ensinar a forma completa, o modo completo. Porque quanto mais você aprende a receber de Deus, quando você tem os seus olhos iluminados para os modos, e aí são 4 modos diferentes de receber, amém? 4 modos diferentes de receber de Deus, que nós temos disponíveis, e é bom que você aprenda a discernir os quatro modos e vivenciar os 4 modos, amém? Para que você possa extrair tudo e viver tudo isso que Deus tem, e o Deus da paz será convosco, amém? Praticar isso, ele diz assim, ó, e depois que ele fala, vamos ler do começo, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, isso praticai. Aí ele diz, e aí o Deus da paz será convosco. Ou seja, tem uma parte de prática também. Mas você tem que saber o que você aprendeu. Bom, se a gente fosse falar, a gente não diria apenas, o que você aprendeu comigo, faça. É assim ou não? A gente só falaria isso, né? Rapaz, eu não te ensinei isso aí não. Não foi isso aí que eu te ensinei. Mas Paulo fala, aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes. De fato, no grego, são 4 palavras que têm 4 aspectos bem diferentes. E são 4 modos de como nós recebemos de Deus nessa exposição como igreja. Como a igreja de Filipos estava exposta ao ministério de Paulo, e eles não podiam apenas aprender dele, somente aprender deles, eles tinham que aprender dele e tinham que receber dele. Mas não tinham apenas que aprender e receber, eles tinham também que ouvir. Você está entendendo? E eles tinham também que ver. Aleluia. Amém? Então, quando você passa apenas por um desses processos, você não vai estar recebendo o que deveria receber completamente. E eu quero ensinar você sobre isso. Essa primeira palavra, né, aprender, ela vem do verbo grego manthano, não é? Ela significa crescer no conhecimento. Ela é usada para a mesma palavra do que Jesus usava para os discípulos, os roi matetai, os matetés dele, né? O mateté que é um discípulo. Então ele usava essa palavra que é manthano, que significa aprender como um discípulo. Amém? Amém? Então, para você receber de Deus, e aí muita gente não recebe, porque Deus, ele criou esse esquema de igreja. Amém? Jesus disse o que para os seus discípulos? Ide por todo mundo e fazei. Algumas pessoas não estão mais lendo essa passagem. Jesus disse, ide e fazei discípulos. Jesus não mandou fazer membros de igreja. Jesus não mandou aumentar o número de membros. Amém? Jesus falou para irmos e fazermos discípulos. E essa primeira passagem, essa primeira palavra aí, ela tem esse sentido de se tornar discípulos. Amém? Existe uma força muito grande nisso. E existe uma falha grande naqueles que não praticam isso. Hoje em dia, nas igrejas, o que nós vemos? Frequentadores. Amém? Frequentadores da igreja. Quando cansam dessa, quando não gostam de algo nessa, passam para outra. Aí depois vão para outra. Eu não estou falando que é errado trocar de igreja. Amém?
Aleluia. Pelo contrário, hoje em dia é bem saudável você trocar de igreja. Amém? Desde que você troque, porque você está querendo ser um melhor discípulo. Porque tem igrejas que não vão te levar no discipulado. Elas não vão te levantar no discipulado. Elas não vão elevar o teu nível de conhecimento. Elas não vão fazer você entender a palavra. Então é melhor você estar procurando mesmo onde vai crescer. É melhor você estar buscando mesmo uma palavra que te alimenta, que faz você crescer nas coisas de Deus, no conhecimento de Deus. Amém? Aquelas que vão te fazer um imitador de Cristo. Eu te digo, irmãos, tem igrejas aí que é melhor você não ir. Amém? Aleluia. Por quê? Porque vão destruir a fé. Amém? Vão apagar o fogo do Espírito. Amém? A Bíblia diz, nós devemos permanecer firmes na fé e não devemos apagar o fogo do Espírito. Não apagueis o fogo do Espírito. E se uma igreja está apagando o fogo do Espírito, para que eu vou ficar lá? Amém? Aleluia. Eu fico impressionado com pessoas que ficam, leem a sua Bíblia e lá está escrito algumas coisas, e elas leem e elas veem que aquilo não é realizado no seu processo de discipulado, e elas se conformam. Sabe, irmãos, eu tive o privilégio de ler a Bíblia quase toda antes de me converter. Fui um privilegiado, desde menino, conhecendo a Bíblia. E quando eu fui me converter, eu não sei se eu já era convertido de fato, eu acredito que eu já era convertido no meu coração, porque eu disse assim, eu vou para a igreja, mas eu vou para uma igreja bíblica. Eu só podia ser convertido, porque eu estava me comportando melhor do que muitos crentes. Então eu saí procurando, eu saí visitando igrejas, amém? Então eu chegava numa igreja, eu examinava aquela igreja, sem ter aceitado Jesus, amém? Então eu fui em uma, eu dizia, essa é boa, mas falta isso. Eu ia em outra, eu dizia, essa é boa, mas tem isso aqui que não tem ali, que não tem na Bíblia. Isso, antes disso, eu li vários livros de outras religiões, para poder dizer, não, a Bíblia é a verdade. Porque eu lia um livro e eu dizia, esse aqui está fora. Um livro, você sabe o que eu estou falando, né? Aqueles livros de Mormons, aqueles livros de Testemunho de Jeová, aqueles livros lá, Seishonoye, Espiritismo, eu li tudo. Eu li, não se espante não, amém? Eu li o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, eu li Apocalipse para os livros de coração, não me lembro o nome, do Paiva Neto, para os simples de coração, do Paiva Neto. Ninguém aqui foi não espírita? Não, parece que não. Amém? Eu também não fui, mas eu li para poder saber se a verdade estava lá. Amém? E então, irmãos, quando eu cheguei, eu visitando porque eu queria aceitar Jesus. E eu não encontrava a igreja que fosse exatamente como a palavra estava dizendo. Então, por falta de opção, eu disse, essa aqui é a melhor que tem. Foi a única que eu encontrei, onde eu via os dons espirituais se manifestando. E eu não ia deixar rasgar. Na minha época, não tinha tanta igreja que fluía em dom, em que os irmãos eram batizados do Espírito Santo. Então eu disse, essa daqui tem 1 aos Coríntios, capítulo 12 e 14. Então nessa aqui eu vou ficar. E foi a que eu pude ficar. Amém? Aceitei Jesus lá. Até que, amém? Orando, porque aquela igreja lá me dava os dons, mas não me dava tudo. Eu disse, Senhor, eu quero outro lugar onde eu vou ser alimentado. E Deus me mostrou. Amém? Aleluia. Me deu a outra parte. A parte da fé. A parte da fé. A parte da firme convicção. Amém? A parte da certeza das coisas que eu esperava. A prova das coisas que eu não via. Eu era uma pessoa de fé, irmãos. Então, eu naquela igreja, não, é a vontade de Deus, tudo Deus não sei o quê. Ah, se Deus quiser, vou orar por você. Se Deus quiser, Deus te cura. Na minha Bíblia dizia que Jesus curava a todos. Então, eu dizia, não, mas não está batendo, Senhor. Mas não dá para eu ficar nessa situação. Amém?
E eu orei, Deus me levou para uma igreja onde eu tinha o fogo do Espírito, onde eu tinha fé, amém? Mas ela tinha um pouquinho de coisa fora. E eu fui orar de novo. Porque chegou o tempo que eu não era mais alimentado naquela igreja, e eu disse, Senhor, eu preciso ser alimentado. E aí Deus me levou para um lugar, de novo, amém? Onde eu fui alimentado, onde eu cresci, onde eu pude ver a fidelidade à palavra. Você está entendendo? Ninguém é perfeito, amém? Mas a fidelidade à palavra, a palavra é que é a verdade. Amém? Na igreja, essa última igreja que Deus me levou, ela zela pela palavra, não pela experiência humana. Não, porque eu ainda não provei, não é verdade. Não, é a palavra que diz, eu creio e pronto. Porque o meu desejo é ser um discípulo. Até hoje, irmãos, eu quero ser um discípulo. Até hoje, irmãos, eu tenho buscado dons espirituais. Até hoje eu tenho buscado o maior entendimento da palavra, porque eu quero ser discípulo. Amém? Então, existe essa... Pode deixar, por favor, viu? Então, muitas pessoas não têm sucesso na vida cristã, porque não se tornam discípulos, não se deixam ser discipulados. Amém? Aleluia! Não se deixam ser discipulados pela palavra e por aqueles que Deus colocou mais experientes na sua vida. Amém? Existe um processo de discipulado na vida cristã. Essa palavra significa que você vai estar com aquela pessoa, aprendendo a partir dela, recebendo a partir da vivência daquela pessoa, aceitando os ensinamentos, aceitando as verdades que ele tem. Amém? Esse é o tipo mais, vou dizer assim, mais forte, né? De aprender, de receber de Deus. Amém? A Bíblia diz, irmãos, que nós devemos imitar os nossos líderes, olhando para o sucesso deles. Amém? Lá em Hebreus está escrito isso. Você precisa olhar para o final da carreira deles. Então eu olho para o final da carreira do irmão Reagan. Amém? Eu olho e vejo o sucesso daquele homem. Não importa o que falam. Quem fala mal. Não, eu olho, eu vejo o sucesso. Amém? Então eu fui discipulado por ele. Amém? Pastor, o senhor esteve lá nos Estados Unidos? Não, mas os livros, ele veio até mim através dos livros. E eu me sentei aos pés dele. Ali, com livros e livros e livros e livros. E é claro que você não tem apenas um discipulador, principalmente se você está numa igreja, mas eu quero te aconselhar, se você é novo convertido, se você sabe que ainda não é maduro na fé, procura alguém maduro na fé. Amém. Ah, não, mas eu gosto do meu amigo. Faça amizade com o seu amigo que não é experiente e brinque, jogue bola e jogue vôlei, faça qualquer coisa. Mas nas coisas espirituais, foca em alguém que é maduro. Para o crescimento espiritual, para ser aconselhado. Amém? Para ser aconselhado nas coisas da vida, nas coisas da palavra, nas coisas de Deus, procura pessoas maduras. Amém? Eu já vi muitos se desencaminharem aí, irmãos. Porque se aconselham com pessoas que não deveriam. Aleluia. Amém. Então, quando você fizer isso, aí ele diz, o Deus da paz será com você. Essa é uma parte só. Mas Paulo não disse, se você se deixar ser discipulado por mim. Paulo não disse, você foi discipulado por mim e o Deus da paz será convosco. Você não está falando apenas de aprender como nesse sentido, discipulado. Você está entendendo? Porque existem outras formas de aprender. Existem coisas que estão além daquilo que você fala, daquilo que você ensina. Existem coisas que estão além daquilo ali. Existem coisas que estão no reino do Espírito. Então, ele diz, e recebestes. Você aprendeu umas coisas, você recebeu outras coisas. Amém? Aleluia. Este, irmãos, é um dos maiores segredos que se o crente descobrir,
se o crente entender e se o crente se ligar, ele vai receber tanta coisa de Deus que ele nem imagina. Amém? Porque essa palavra aí, receber, no grego é paralambano. Todo mundo sabe que eu gosto dessa palavra lambano. Foi bem dizer a primeira palavra grega que eu aprendi. Amém? Sempre gosto de deixar claro, não é lambeno. Uma vez a pessoa me perguntou, aquele verbo lambeno é, pastor? Não, não é lambeno, é lambano. É mais do que lambeno. Amém? Porque a lambano é agarrar, é pegar. Amém? Aleluia. Então, e essa palavra aí está falando sobre pegar coisas. Amém? Essa palavra ela é bem ativa, ela não é muito passiva. Amém? Ela significa tomar também, agarrar, tomar, receber também, mas ela é muito ativa no sentido dela. Ok? No grego, ela não tem muito esse sentido do discipulado que só recebe, ele pega além. Amém? Então, se os crentes entenderem que eles podem pegar do lado de alguém, porque a palavra é paralambano, não é só lambano, é uma palavra só paralambano, que é pegar do lado. Amém? Enquanto a pessoa nem está lhe ensinando, você pega. A pessoa nem está ligada e você está pegando. Amém? É uma coisa espiritual que ele está falando aqui. Todas são. Mas eu quero que você entenda isso. É você perceber que existem coisas através do teu discipulador, através da palavra, que você pega, você agarra no reino do Espírito. Você está entendendo? Você está ligado naquela pessoa e você pega coisas que só ela pegou. Amém? Que ninguém mais na sala pega, mas você está ligado no Espírito e você diz, isso aí eu quero para mim. E você pega pela fé. Amém? Então essa palavra lambano aí, paralambano, ela não tem essa passividade de receber apenas. Ela tem uma certa atividade. Vai envolver a fé, vai envolver uma disposição e uma decisão. Eu estou decidido a pegar esse negócio aí. Vou dizer, por exemplo, o espírito da fé. O espírito da fé, irmão, eu não posso passar para ninguém. Por isso que as pregações dizem, agarrando o espírito da fé. Porque o espírito da fé você percebe e você agarra. Amém? É uma decisão, eu vou pegar isso aí, eu vou agarrar essa palavra, eu vou agarrar esse modo de viver, eu vou agarrar esse comportamento. Isso é agarrar, o lambano. Esse é como você pega, Paulo estava dizendo, você pegou coisas de mim. Vocês pegaram coisas que eu não podia dar. Você está entendendo? Tem coisas, irmãos, que não adianta, eu não vou conseguir dar para você nem que eu queira. Amém? Não vai acontecer. Você precisa aprender a agarrar. Aleluia. Aleluia. Amém. Eu estou falando assim, mas eu sei. Muitas pessoas olham para a vida da Mona Lisa e dizem, eu queria tanto isso. Eu queria essa unção. A unção você agarra também. Amém. Você pega pela fé, você recebe. Ela não pode ser ensinada, nós ensinamos conceitos. Eu posso te ensinar conceitos. Eu posso te ensinar algumas coisas sobre a unção, a respeito da. Amém? No caso específico de algumas unções disponíveis, eu posso ministrar a você, debaixo da unção. Amém? Mas eu já tive a experiência de até ministrar para pessoas algumas unções. E a pessoa que foi alvo nem recebeu. Por quê? Porque ela não entende o que isso aí significa. Amém? Aleluia. E nós precisamos aprender a lambano.
ou paralambano. Amém? Ou receber da parte de alguém. Aleluia. As pessoas não entendem, irmãos. Existe uma unção na associação. Há uma unção na associação. Vamos dizer todos. Há uma unção na associação. Amém? Existe uma unção que está disponibilizada. São coisas de Deus. Amém? Aleluia. Por associação eu pego, eu agarro, eu recebo. Amém? Não simplesmente vai pegar, vamos dizer assim, de forma natural. Você está entendendo? Sobrenatural, natural. De pegar simplesmente por estar no mesmo ambiente. Ou por andar junto. Você pode andar colado comigo, não receber nada. E pode vir alguém que anda 2 minutos comigo e recebe tudo. Amém? Porque ela entendeu. Mas se você não estiver entendendo que existem essas transferências, esses modos aí, para você desfrutar, Paulo faz questão de ensinar. O Espírito Santo, amém? Ensinando a aprender como discípulo, receber como discípulo, receber pela influência, pela associação, amém? Pela associação. E depois ele disse, ouvir, amém? Essa palavra ouvir, que vem do grego akouo, eu ouço, eu escuto, ela está querendo dizer aí, dar ouvidos. Não é simplesmente como você está me ouvindo aqui. Sabe que aqui num auditório desse, todos estão me ouvindo, mas nem todos estão dando ouvidos. Amém? Todos estão ouvindo, mas nem todos estão, de fato, recebendo pelo ouvir. Você está entendendo ou não? Dar ouvidos no sentido de que você está concordando com aquilo como um valor para você. Como um valor para você. Muitas pessoas estão na igreja para julgar o pregador, para avaliar a pregação. Muitas vezes estamos na igreja medindo desenvoltura, né? Medindo performance. E esse não pode ser o nosso comportamento. Deus não vai estar conosco nisso. Amém? Deus não vai estar conosco nesse negócio. É claro que você deve julgar, sim. Amém? Mas a palavra que vai julgar, na verdade. Você só vai usar a palavra para trazer luz ao teu coração. Não julgamos as pessoas nesse sentido, mas a palavra, quando você está cheio da palavra, aquilo que vem, vai ter o crivo da palavra no teu coração. E você vai fazer a análise. Amém? Mas se você faz isso, você é um crente saudável, você é um crente sadio, você é um crente que está correto, né? Amém? Mas, irmãos, desde que está na palavra, você precisa obedecer, está disposto a obedecer, amém? Aleluia. Então, quando se fala, se tornar um discípulo, e você diz, eu não preciso disso, eu não preciso estar nos cultos, eu não preciso frequentar o culto, eu não preciso congregar, não preciso disso, eu não preciso ir para um evento. Você está deixando de ser discipulado. Amém. Está perdendo as oportunidades. Então você não está ouvindo como deveria ouvir. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Tem 4 modos de você receber para que o Deus da paz seja com você. Aleluia. E quanto mais você entende que você pode pegar essas coisas dessas formas, você vai se desenvolver melhor. E você vai se sair melhor nas situações da vida, nas circunstâncias da vida. Eu vou correr um pouquinho porque estou percebendo que eu preciso avançar aqui. Então ele diz, e vistes em mim. Amém? Você aprende como discípulo, você aprende paralambano, recebendo, agarrando
a influência, a coisa disponível naquela vida, naquele teu discipulador, na igreja onde você está, amém? No ambiente. Sabe que o ambiente, às vezes, ele é propício mesmo só por estar reunida a igreja, não um grande ministro que veio, não um grande pregador, uma grande pregadora, mas o ambiente ele se torna propício por causa da unidade da igreja. Amém? Olha o que a Bíblia diz no Salmo 133. Se os irmãos estiverem todos juntos, a unção vem e ali o Senhor ordena a bênção. Meu Deus! Ali, naquela unidade, o Senhor ordena a bênção. Irmão, você pode ser grandemente abençoado se você entender que enquanto nós estamos reunidos, Deus está ordenando bênção. Aleluia. E você às vezes nem precisa da imposição de mãos. Amém. Mas você tem que vir para o culto entendendo isso. É preciso que nós cheguemos na igreja crendo nisso. Você está entendendo? Tem gente que não recebe. Por quê? Porque ela vem para a igreja como um frequentador. Amém? Aleluia. Aleluia. Já cheguei na igreja e não foi só eu aqui. Se eu mandar levantar a mão, muita gente levanta a mão. Ou chega com uma enfermidade na igreja. Já orou, chega na igreja, tem lá um culto tremendo, poderoso, cultuou, ali, louvor, adoração, terminou, e você estava curado, você nem percebeu que foi curado, não sabe nem qual foi a hora que foi curado, amém? Nem sabe a hora que foi curado, fala. Já aconteceu comigo, irmãos. Amém? Já aconteceu comigo. Só a presença na igreja, nessa comunhão, a comunhão dos santos. Aleluia. Nós recebemos. Amém? Então ele diz, e vistes em mim. Amém? E a palavra aí que ele usa, vistes, né? Ele usa a palavra que é do verbo eido. Existem muitas palavras no grego para ver, falando sobre ver. Mas essa palavra aqui especial, que ele fala, que é o verbo eido, ela tem um aspecto que, nesse modo que ela está, no tempo que ela está aqui, ela tem uma nuance de aprender. Amém? De aprender completamente. Amém? Um aprendizado completo, absoluto, de tudo. Amém? Então, ela significa você aprender de um modo completo. Amém? Por aquilo que viu. É mais ou menos isso, não dá para expressar tudo assim. Amém? Mas você aprende vendo. Coisas que você aprende vendo. Você aprende e capta. Amém? Não como lambano, não como acuo. Amém? Mas você aprende vendo. Ou seja, você é um observador. Você se torna uma pessoa que mira em coisas para aprender. Amém? Sabe, tem muita gente que gosta de olhar apenas o final das coisas. Amém? Tem gente que olha para nós e sabe que Deus está fazendo, fez, e é sempre testemunho, é sempre milagre na nossa vida, não é? Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Aí as pessoas olham lá o sucesso, mas elas não olham o processo.
Amém? Não é o final que vai te dar o comportamento, é o processo. Amém? Aleluia. Então, as pessoas olham assim, o final, olha aí. Não, você precisa, nós estamos falando sobre aprender nessa caminhada. Amém? E aí é necessário você atente para o comportamento nas circunstâncias. Amém? As pessoas olham, né? Nós tivemos uma grande vitória no problema do bem. E muitos acompanharam. Mas eu vejo depois, as pessoas entram em problemas e elas não captaram. Elas não pegaram. Você está entendendo ou não? Elas querem ter a mesma vitória, elas querem ter o mesmo resultado, mas não olharam, não perceberam o processo. E o processo aconteceu diante de todos. Amém? E muitas vezes nós contamos o testemunho. E às vezes as pessoas podem falar, mas eu não estou preocupado com isso, né? Que é para a gente se exaltar, mas eu falo para ensinar. Amém? E você vai ver que Paulo também fala algumas coisas aqui, eu vou já mostrar para você. Como ele falava das experiências dele, para que você possa ver. Amém? Porque quando você conta uma história, eu não sei você, mas eu vou lá para dentro daquela história e eu começo a ver o comportamento da pessoa. Amém? Aleluia. Então eu vou procurar me comportar da mesma maneira, porque eu aprendi vendo. Amém? Eu aprendi vendo. Aleluia. Amém? Vocês estão entendendo? Então, eu vejo muito sucesso nas pessoas. E eu vejo as pessoas olham, alguns pastores. Lá é um sucesso. E as pessoas veem tudo que está acontecendo e dizem, aqui era para ser do mesmo jeito. Mas nós não estamos fazendo o mesmo processo. Amém? Então, se a gente fizer o mesmo processo, o resultado vai ser o mesmo, porque de Deus não se zomba. E Ele não faz acepção de pessoas. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém? Porque quando o bem adoeceu, nós entramos num processo de mergulho na palavra, mergulho na confissão, mergulho na oração. Houve um processo. Amém? E houve um comportamento dentro do processo. E nós falamos muito sobre isso aqui. Amém? Falamos muito sobre o nosso comportamento com relação a finanças. Para que você possa ver e se comportar da mesma maneira. Amém? Aleluia. Por que eu não tenho problema de falar de dízimo? Porque eu fui dizimista a minha vida toda. Toda a minha vida, inclusive no tempo que eu não tinha... Já aconteceu, a gente foi dormir sem ter nada para comer no outro dia, nada, zero para comer no outro dia. Mesmo todo aquele processo, 1 ano sem emprego, eu fui dizimista. Então eu posso falar isso. Amém? Aleluia. Hoje eu posso desfrutar de uma colheita, porque sou dizimista, sou ofertante, não tenho medo, e não tenho medo de falar também. Quem achar ruim, vai ficar achando ruim. Amém? Aleluia. Porque eu aprendi a receber olhando, vendo. Amém? Aleluia. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Não apenas em tempos bons. Como Paulo diz aqui, ó. Olha o que Paulo vai começar a ensinar a eles. A igreja de Filipos, ela estava sendo corrigida por Paulo quando ele falou isso aqui. Então ele vai trazer para eles uma realidade. Ele vai dizer assim, ó, eu já ensinei a vocês. Vocês já aprenderam como discípulos, eu já discipulei vocês
vocês tiveram a oportunidade de receber coisas, e vocês receberam, e ouviram e viram. E aí ele diz, isso façam. Parece que eles não estavam fazendo. Parece que estava vendo alguma coisa, e é muito claro que eles não estavam, Paulo não estava vendo neles o mesmo processo que o próprio Paulo aplicava. Então Paulo começava a corrigir, porque ele estava dizendo, ei, voltem para o processo. Por que você acha que Paulo diz para essa igreja? Irmãos, alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Outra vez eu digo, alegrem-se. Porque eles não estavam alegres. Eles estavam perdendo a alegria por causa de alguns problemas. Algumas dificuldades da vida que estavam acontecendo, inclusive o fato de Paulo estar preso, para eles era motivo de tristeza. E agora fica Paulo preso, alegre, e eles soltos, tristes. Amém? Você está entendendo? Então Paulo está corrigindo o comportamento deles. Sabe? Eu vi, irmãos, agora mesmo, agorinha. Ai, meu Deus, o mito perdeu. O que será de nós? Agora quem está lá, olha só, quem está lá. Eu vejo crentes falando mal, errando, pecando, quebrando o princípio de autoridade. Não, mas ele não é a minha autoridade. Como assim? Não é sua autoridade? É você que escolhe a autoridade sobre você? Eu não escolho a autoridade sobre mim. A partir do momento que você escolhe qual a autoridade que está sobre a tua vida, você já perdeu. Ah, eu quero essa autoridade aqui sobre mim. Se você tem um privilégio de votar em alguém e ele ser eleito, glória a Deus. Mas se não, irmão, aceita a autoridade. Amém? Aleluia. Porque Paulo, ele tinha sobre ele uma autoridade mundana, uma autoridade idólatra, uma autoridade profana, uma autoridade que perseguia ele. Ele disse, orem pelas autoridades. Aí eu vejo, não, mas está lá e não sei o quê. E ficam se maldizendo. Não. Amém? E qual é o meu comportamento, pastor? Se submeta à autoridade. Aleluia. Se submeta à autoridade. Ele não vai afetar você. Amém. Aleluia. Ah, as coisas vão ficar ruins. Vai ficar ruim para você. Continua dizendo, vai ficar ruim para você. Para mim não. Amém. Para mim não vai ficar ruim não. Aleluia. Não vai ficar ruim para mim. Ah, mas ele vai perseguir a igreja. Não tem problema. Se perseguir a igreja, não tem problema. Continua sendo autoridade. E eu estou pronto. Comportamento. Qual é o comportamento? O mesmo de Paulo. Qual era o comportamento de Paulo? Eu vi, eu aprendi, eu ouvi, eu agarrei. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E o resto é desculpa. Por isso que o Deus da paz não está. Não, o Deus da paz não está, irmãos. Rebeldes não tem paz. Aleluia. Glória a Deus. Quem é o primeiro que vai correr? Ninguém correu. Tá bom, mas não tem problema não. Então Paulo estava corrigindo o comportamento deles. Amém? Corrigindo, porque eles não estavam fazendo a mesma coisa que Paulo estava. Paulo estava lá na cadeia, irmãos, cantando. Não, pastor, não foi nesse episódio não. Você acha que ele cantou só naquele dia? Paulo estava cantando, independentemente das circunstâncias. Deixa eu mostrar para vocês assim, ó. Ele diz aqui no versículo 10. E regozijei no Senhor grandemente, porque agora, finalmente, de novo floresceste. Amém? Ó, de novo, agora, vamos ver como é que está aqui. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente, aleluia, amém? Finalmente, reviver a vossa lembrança de mim. Ele está querendo dizer, vocês se lembraram de mim.
No original está escrito: agora, de novo, finalmente, floresceu de novo a lembrança de vocês a meu respeito. Pois já vos tinhais lembrados, mas não tinhas tido oportunidade. Amém? Aleluia. Então Paulo está corrigindo eles num comportamento. Primeiro comportamento, que Paulo fala aí muito claro, né? Eles esqueceram de Paulo. Aleluia. Eles esqueceram de Paulo. E Paulo diz: graças a Deus, vocês se lembraram de mim. Amém? Aleluia. Ele diz: lembraram, mas não tinham oportunidade, né? Mas o que significa isso, irmãos? O que significa é que o Espírito Santo até tinha lembrado eles de Paulo. Mas o que acontece é que Paulo estava numa certa dificuldade. Você vai ver no contexto, se você já leu, você vai lembrar que Paulo estava num período, num processo difícil. Amém? Então ele diz: finalmente vocês lembraram de mim. Não é que vocês não tinham lembrado, vocês lembraram, faltava oportunidade. Agora, o que está acontecendo aqui, né? Paulo está na dificuldade, está com um problema financeiro, e agora os irmãos tinham a oportunidade. E o que Paulo está corrigindo? Vocês lembraram de mim por causa da dificuldade. Errado. De novo. Errado porque esqueceram, errado porque lembraram e tiveram a oportunidade e acharam que a oportunidade era a dificuldade. Paulo nunca ensinou sobre oferta, sobre manutenção dos ministros segundo a necessidade deles. Nunca ensinou isso. Aleluia. Sabe, tem gente que precisa ver o problema para poder chegar junto. Essa igreja era assim. Não, não viu não o relógio do pastor? Não viu não o carro do pastor? Não viu não sei o que do pastor? O pastor está avançando, o pastor não precisa de nada não. Paulo está dizendo isso aqui: olha, vocês erraram. Porque vocês lembravam de mim, mas não faziam o que era para ser feito, e agora vocês estão lembrando e fizeram por causa da dificuldade. Pastor, onde é que o senhor está vendo isso? Aqui na Bíblia, irmãos. Amém? Ele diz assim, ó: não que a respeito da minha necessidade eu falo, versículo 11. Não falo isso, versículo 11. Não digo isto por causa da necessidade. Eu não estou falando isso por causa da necessidade. Paulo está deixando bem claro para eles: irmãos, eu não estou corrigindo vocês aqui. Eu não estou ensinando a vocês aqui porque eu tenho uma necessidade. Eu não estou falando do princípio baseado nas minhas necessidades. Princípio é princípio. Princípio abençoa, princípio abre portas. Ele está dizendo: não é por causa da necessidade. Aí Paulo está dizendo: primeira coisa, errado vocês fazerem isso só por causa da necessidade. Não foi isso que vocês aprenderam de mim. Não foi isso que vocês receberam de mim. Não foi isso que vocês viram em mim. Não foi isso que vocês ouviram através de mim. Aleluia. Aí ele diz: porque o meu próprio comportamento, no meu próprio comportamento, eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Só que essa versão aí é pobre. Amém? Ela não diz a verdade. Me desculpe falar da Bíblia dessa maneira, mas ela não é a completa verdade que está na Bíblia. Amém? Eu tenho aqui no original para vocês aqui, ó. A palavra no original, quando ele bota aí satisfeito, é a palavra autarquês. Na verdade, autarques. Ela deu para nós autarquia.
Amém? E o que significa autarquia? Autarquia, eu anotei aqui para vocês, para não ter nenhum probleminha de palavra, porque eu não gosto de errar essa palavra. Diz assim, ó. Tem versão que tem aí que você disse, eu já aprendi a ser autossuficiente. Quem tem? Eu já aprendi a ser autossuficiente. Ninguém tem. Meu Deus, vocês estão precisando mudar umas bíblias aí de vocês. Ou então aprender grego. Amém? Mas deixa eu mostrar aqui no original. A palavra autarquês era uma palavra que ela era usada pelos filósofos da época, né? Os estoicos, e ela significava assim. Paulo estava usando uma palavra bem forte, ela diz assim: é a serenidade que brota da autossuficiência. Amém? Quando Paulo diz que aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação, Paulo não estava apenas se conformando com a situação. Paulo sabia que era autossuficiente em toda e qualquer situação. É diferente. Amém? Uma coisa é você se sujeitar a qualquer situação, se submeter a qualquer situação. Outra coisa é, independentemente da situação, eu sei que eu estou por cima. Eu sou autossuficiente, independentemente do governo. Independentemente de quem está sobre mim, independentemente de quem está do meu lado, independentemente do que eu vejo, eu aprendi. Paulo disse, aprendeu. Paulo não nasceu assim. Não foi uma coisa mágica, não foi uma unção, simplesmente. Ele aprendeu a ser autossuficiente em toda e qualquer situação. E é aquela cara assim, olha o sorriso no rosto de quem sabe um segredo que ninguém sabe. Uma coisa, um segredinho, mistério. Você sabe destravar coisas que ninguém sabe. Você sabe, dentro da situação, sair dela ou estar nela e todo mundo desesperado, mas você está com um sorriso no rosto. É isso que ele está dizendo. Todo mundo estaria desesperado naquela situação. Ele disse, não foi isso que vocês aprenderam de mim, porque eu mostrei para vocês como se deve comportar em toda qualquer situação. Eu nem falava de pobreza com vocês, eu nem falava das necessidades com vocês, eu mostrei a vocês como deve se comportar, e você deve se comportar com um sorriso no rosto de quem sabe porque sabe, a situação está a meu favor. É isso que ele está dizendo aqui, irmãos. O Deus da paz estava com ele, ele tinha paz em toda e qualquer situação. Então Paulo nem estava ensinando a eles por causa de necessidade. Às vezes as pessoas acham que a gente fala de dízimo, de oferta, porque precisa, por causa da necessidade, tem que fazer. Não, eu detesto isso. Amém? Eu detesto falar que a gente tem que pagar luz, tem que pagar não sei o quê, tem que pagar não sei o quê. Não, não é por isso. Amém? Ah, pastor, e não paga não? Paga, mas não é por isso. Amém? Graças a Deus nunca faltou aqui, nós nunca atrasamos água e luz, nada por falta de dinheiro, nada. Por quê? Porque nós aprendemos a ser autossuficientes em toda e qualquer situação. Aleluia. Amém. Aleluia, aleluia. Aprendemos a nos comportar. E é por isso que eu estou falando para você. Não é porque somos os bichões, eu estou querendo te mostrar como se comportar. Como deve se comportar em toda e qualquer situação. É isso que Paulo está falando. Eu aprendi a ser autossuficiente, independente das circunstâncias. Aleluia. Amém. Aleluia. Versículo 12. Paulo disse, tanto sei estar abatido, sei também ter abundância. Aleluia. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então, irmãos, Paulo sabia se comportar em qualquer situação. Amém? Eu vejo hoje em dia as pessoas acham que problemas não virão. Problemas virão. Amém? Problemas virão.
E Paulo, principalmente por causa da pregação do Evangelho. Veja bem, você precisa entender isso. Existem circunstâncias que virão por causa da pregação do Evangelho. E Paulo padeceu o que padeceu, e ele diz em todas as partes, por causa do Evangelho. Amém? Então, Paulo, ele tinha que se deslocar por causa do Evangelho, e nesse deslocamento não tinha comida, um navio naufragava, coisas aconteciam. Amém? Coisas aconteciam. E por causa disso, ele padecia algumas coisas que naturalmente não padeceria. Então você não pode aplicar a sua vida, você não pode aplicar à sua vida um sofrimento que não seja por causa do Evangelho, comparando-se com Paulo. Paulo padecia por causa do Evangelho. Amém? Você está entendendo? Eu estou aqui sofrendo, passando fome, igual a Paulo. Não, irmão, Paulo passou fome por causa do Evangelho. Não quer dizer que ele não tinha dinheiro, não quer dizer que ele não tinha condição. Isso quer dizer que ele tinha alguns momentos da vida que ele padecia por causa do Evangelho. Ele ficava preso. Você já foi preso? Não, e se foi preso, não foi por causa do Evangelho, eu tenho certeza. Estava fazendo besteira por aí. Amém. E se for preso fazendo besteira, nem mande uma mensagem para o pastor PC, não. Aleluia. Você está entendendo, irmãos? Existe uma diferença e você precisa ser maduro, saber que há uma diferença entre você e Paulo, entre a circunstância e a circunstância. Amém? Existe aí alguém que estava dentro de uma missão, e aí nessa missão ele padecia fome, naufrágio, cadeia, todas essas coisas. Aí você não pode fazer a medida nesse nível aí. Amém? Aleluia. Amém? Glória a Deus. Amém. Deus é bom. Aleluia. Então ele disse: eu aprendi. Ele sabia ficar nas circunstâncias, porque as circunstâncias virão e você vai ter que ter um comportamento. Amém? Você aprendeu nas circunstâncias ter um comportamento? Você sabe qual é o comportamento de Paulo? Nas circunstâncias? Olha, lê a tua Bíblia, você vai ver. Amém? Foi preso, açoitado injustamente. E qual era o comportamento dele? Louvava e orava. Louvava e orava. Era o comportamento dele. Louvando ao Senhor, preso injustamente. Não, meu líder me escala 5 vezes no mês. Como é que eu vou aguentar? Trabalhar 5 vezes, tem que ir para a igreja de manhã e de noite, não sei o quê. Qual é o comportamento? Se você for preso injustamente, qual vai ser o teu comportamento? Amém. Irmãos, passa uma brisa, te arrepia. Imagina uma tempestade, um temporal. Amém. Aprende a se comportar. É tempo de nós aprendermos a nos comportarmos, irmão. Mas eu não aguento mais meu casamento. Eu não aguento mais essa pessoa. Aguenta. Aguenta. Você aguenta sim. Muda o teu comportamento. Amém? Eu duvido, irmão, você dobrar o joelho lá, como deve fazer. Orar. Ora em pé, tá bom, não quer dobrar o joelho. Ora em pé. E cerca o teu casamento de oração. Cerca a situação de oração. Se consagra. Luta. Aguenta, suporta. Amém? Você não casou obrigado, você que escolheu. Vai que é tua. Foi você que escolheu. Amém? Aleluia. Mas não tem jeito. Tem jeito sim. Tem jeito sim. Amém. Aleluia. Aleluia.
aprende a se comportar. Amém? Ah, não, mas no meu emprego todo mundo avança, eu não avanço. Aprende a se comportar. Amém? Aprende a se comportar. Se você se comportar direito, você vai ver, Deus faz. E os homens veem, irmãos. Amém? Aleluia. Glória a Deus, deixa eu correr aqui. Aí ele diz no versículo 13. Como é que é normalzinho, né? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. No original fica bem mais específico, né? Ele diz assim: para todas as coisas, não são verdades separadas, é o mesmo texto. Amém? Ele diz assim, ó, continuando ele diz: para todas as coisas tenho a força. Padece necessidade, padece fome, ele diz assim: para todas as coisas eu tenho a força. Aleluia. Amém. Aleluia. Quem assistiu o He-Man? Muitos crentes, irmãos, na maioria das vezes na sua vida, 90 e tantos % da vida, eles estão príncipe Adam. Só sabe quem é das veteranas aí, dos veteranos. Você assistiu muito. O príncipe Adam era um príncipe medroso. Amém? Medroso, tímido. Aí ele puxava a espada, né? E ele dizia: eu tenho a força. E virava o He-Man. E ele era um guerreiro. Você está entendendo? Paulo disse: em todo tempo eu tenho a força. Amém? Em todas as coisas. Ele sabia, ele tinha a força. Em Cristo que fortalecia ele. Ele disse: para todas essas coisas eu tenho a força. Irmãos, tudo depende de você. Eu estou dizendo para você, você aguenta. Você tem a força. Você pode. Aleluia, você pode. Você tem a força para sair dessa situação, você tem a força. Vai permanecer o tempo que precisa nela, mas vai sair. Amém? Vai depender da tua força que você pega. Posso, eu tenho a força. Continua dizendo isso, Paulo dizia: eu tenho a força. Preso, Paulo dizia: eu tenho a força. Chicoteado, ele recebeu quantas chicotadas? 5 vezes de 39, né? 5 vezes de 39. Cada vez ele dizia: pode mandar, eu tenho a força. Pode chicotear, eu tenho a força. Você está entendendo? E o cara lá chicoteando e ele: eu tenho a força. Sofrendo, eu tenho a força. Naufragado, eu tenho a força. Aleluia. Irmãos, Paulo ficou tão forte que ele pôde com 200 homens. Que a força dele salvou 200 homens. Todo mundo no navio desesperado. Ele disse: fique calmo, porque eu tenho a força. E eu vou dizer tudo o que vai acontecer. Ó. Se fizer do jeito que eu estou dizendo, eu aprendi. Porque Paulo aprendeu. Ele aprendeu, ele disse: se fizer o que eu mando, se fizer o que eu estou falando, vai dar certo. Aleluia. Ele aprendeu. Ele aprendeu a se comportar. Ah, pastor, mas Deus falou com ele, o anjo falou com ele. E por acaso, Deus faz acepção de pessoas? Não. Do jeito que ele falou com ele, fala com você. Agora, Paulo aprendeu. Paulo aprendeu a se comportar. Esse é um dos motivos de eu estar fazendo essa ministração. Porque muitos não aprenderam, muitos não receberam, muitos não ouviram e muitos não viram como deveriam ver. E nós precisamos subir. Oh, aleluia. Amém. Versículo 14. No entanto, bem fizestes, partilhando juntamente comigo na minha aflição. Olha só.
Amém? Paulo estava vindo dizendo para eles, vocês erraram por só fazer agora, mas tudo bem, fizeram bem em partilhar na aflição, em estar comigo, tomar parte na aflição. Aleluia. Deixa eu olhar aqui. Eu vou ler aqui, mas para a gente chegar em outro ponto, certo? Versículo 15. E bem sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar. Nenhuma igreja partilhou comigo, nenhuma igreja se tornou sócia comigo, teve comunhão, porque a palavra no original é a palavra para comunhão, amém? É sincoinonessantes, é se tornar, ter comunhão na mesma coisa, junto, comunicar junto. E ele diz, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber. Amém? Paulo está falando que esses princípios andam juntos. O princípio de dar e o princípio de receber. E nós não precisamos aprender apenas a dar, mas devemos aprender também a receber. E é disso que ele está falando com eles aí. Amém? E essa igreja estava em vantagem, porque ela tinha aprendido, mas ele está trazendo a luz de novo para eles aí. Ok? Versículo 16. Porque também, uma e outra vez, me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que eu procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Aleluia. Então Paulo está dizendo tudo isso para uma coisa. Ele não está preocupado com a situação dele. Ele não está focado na necessidade dele. Ele disse, eu estou tranquilo. Olha, se você olhar para a minha cara, você vai dizer assim, rapaz, esse cara aí é top. Esse cara aí tem dinheiro aí sobrando. Esse cara aí está demais. Porque ele disse, eu aprendi a me comportar. E eu aprendi a ser autossuficiente, e eu tenho uma serenidade no rosto, que quem olha para mim vai dizer assim, esse cara não passa problema nenhum. No entanto, eu estou falando com vocês, mas não pense que eu estou falando com vocês por causa da minha necessidade. Eu não estou procurando dádivas. O que eu estou falando é porque vai gerar fruto para a conta de vocês. Isso vai aumentar na conta de vocês. Aleluia. Aleluia. Não sei quem ensinou você errado, mas Deus tem coisas para aumentar na tua vida. Aleluia. Deus quer aumentar coisas na tua vida. Deus quer aumentar fruto na tua vida. Eu vou dizer mais, Deus vai aumentar fruto na tua vida. Deus vai aumentar. É tempo de aumento, irmãos. Vai crescer na tua conta. Aleluia. Aleluia. Pastor, na minha conta bancária também. Por que não? Por que não? Paulo estava falando sobre dinheiro, sobre coisas que chegaram na mão dele. Por que não pode crescer? Ele estava dizendo, tudo que você dá, você recebe. Aleluia. 18. Mas bastante tenho recebido e tenho em abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Aleluia. Irmãos, nem todo mundo está preparado para isso. Amém. Eu entendo você, mas você está aprendendo e vai ter que mudar. Amém. Aleluia, vai ter que mudar, porque agora Paulo está dizendo assim, eu tenho em abundância. Aleluia. Paulo aqui está dizendo no original, mas tenho recebido tudo e tenho em excesso. Aleluia. Aprenda a receber. Olha o que eu estou falando. Você recebe pegando. Ele está dizendo aqui, eu tenho em excesso. Eu tenho em excesso. Eu tenho em excesso. Sabe, irmãos, teve um dia, há anos atrás, há um tempo atrás, Deus falou comigo, a gente ainda estava ali no outro prédio, e Deus falou comigo, não é para mim,
pessoalmente, ele disse assim: chegou o tempo que eu vou duplicar tudo na tua vida. Eu vou duplicar. Você vai ter 2 coisas de cada. Aí eu digo: amém. Obrigado, Senhor. Aí, eu tinha um relógio, ganhei outro, virou 2. Aí a Mona Lisa: para que 2 relógios? Eu digo: mistério. Eu tinha um perfume, ganhei outro. Fiquei com 2. Aí começou, 2 isso, 2 isso, 2 isso. Paulo tinha em excesso. Aí as pessoas olham assim: para que 2? Eu não sei, irmão, sei que Deus quis. Para quê? Para quê? Paulo tinha em excesso, estava em excesso. Hoje, irmãos, eu passei dos 2. 2 foi naquele tempo. Agora, eu sei que depois, 2 carros, depois 2 terrenos, ganhei 2 terrenos. E eu não estou preocupado, não. Porque Paulo tinha em excesso. Paulo tinha em excesso. Amém? Vocês têm que se acostumar com isso, porque eu creio na palavra. Hoje vocês vão ter um pastor que vai ter muito. Eu fico olhando aqui, eu tenho 3 auditórios na igreja. 1, 2, 3. Só auditório. O pessoal chega aqui, é uma igreja, depois outra igreja. Isso aqui é outra igreja. Eu digo: é. Aí ele olha ali: isso aqui é outra igreja. Eu digo: é. É 3 igrejas numa igreja. 3 auditórios. Por que não? Amém? Em excesso. Eu não estou preocupado, estou em excesso. Agora tem um telão, mas depois pode ter 2. Amém? Aleluia. Eu olho meus relógios lá e eu fico olhando. Eu digo: para que tanto relógio? Eu acho que eu tenho mais de 15 relógios. Entendeu? 15 relógios, para que tanto relógio? Pastor, mas o senhor nem dá. Eu tenho 15. Amém? Como é que a gente recebe? Então, faça igual o meu amigo, não. Eu tinha um amigo, quando eu fazia o rema, que ele via as pessoas chegando, me dando coisa. Ele disse assim: mas tu só faz receber, tu não dá nada, não, é? Ele dizia para mim, né? Eu dizia: tem um segredo aí, né? Um mistério aí. Lógico, quando o cara vem malaquice para cima de mim, eu não vou ficar dizendo para você o que eu dou, o que eu não dou. Porque eu não dou para me amostrar. Amém? Mas aquele que vê em oculto, ele sabe todas as coisas. Amém? Aleluia. Um dia chamei um cara para consertar meu guarda-roupa lá em casa. Faz tempo isso, muito tempo. Ele chegou lá em casa e olhou. Aí tinha assim uns 8 pares de sapatos. Aí ele disse: o cara é gaiato, viu? Só pode ser calcaiense, viu? Esses sapatos aqui são tudo do senhor? São. Aí ele disse: você é pastor. Eu digo: venha, dá certo. Amém. Quem conhece pastor aqui que não tem nem sapato para calçar? Eu conheço. Paulo tinha em excesso, irmãos. Paulo tinha em excesso. Deus não tem problema não com isso não. Deus não tem problema com isso não, irmãos. Deus não tem problema com isso. Não tenha problema com isso. Libera a tua vida, libera a tua mente. Amém? Sai da prisão, a porta está aberta. A porta está aberta para você. Deus abriu a porta para você. Eita, já passei da hora faz tempo. Vou dizer a última coisa aqui. No versículo 19, ele diz, no 18 ele diz: eu tenho tudo, eu tenho excesso, estou plenamente suprido. É aqui que diz assim, ó: tenho sido suprido plenamente. Suprido plenamente. Aí ele diz que aquelas coisas que ele estava... Olha só, presta atenção aqui. Isso aqui é muito sério para você aprender e agarrar, e você ver e ouvir, e pegar e fazer tudo que você tem direito. Ó, cheio estou. Amém? Você aceita seu pastor cheio? Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como um cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível para Deus. Você sabe aqueles relógios todos lá na minha casa? Todos sacrifício para Deus. Você está entendendo ou não?
Irmãos, eu pego aquilo ali, mas por que eu fico com aquilo? Porque as pessoas que dão, elas não estão dando por minha causa. Amém? Elas não me dão por minha causa, elas dão por causa de Deus, em obediência ao Espírito Santo. O Espírito Santo diz, vá lá e dê, eles vêm e dão. Então, é um sacrifício que Deus recebe, irmão. Eu tenho que ter honra e respeito com aquilo ali. Amém? Tem que ter honra e respeito com aquilo ali. Tem que ter honra e respeito com a oferta da igreja, com o dízimo da igreja. Tem que ter honra e respeito. É por isso que eu não boto qualquer pessoa no pastoreio. Por isso que meus ministros têm que ser dizimistas. Amém? Porque tem que respeitar. E se ele não respeita o que está no bolso dele, ele não vai respeitar o que está na igreja. Ele não vai respeitar o que é dado como um sacrifício. Quantos aqui, irmãos, já tiraram do seu sustento para dar na obra de Deus? Amém? Aí vai para a mão de uma pessoa, faz qualquer coisa com dinheiro que não honra aquilo. Não, é um sacrifício agradável, aprazível a Deus. Amém? Glória a Deus. Aí ele diz, finalizando, 19. Como vocês fizeram isso, então isso. Muita gente tira do contexto, mas ele diz, por que vocês fizeram o sacrifício? Porque vocês cooperaram comigo, porque vocês entenderam sobre dar e receber. Por causa disso, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá cada uma das vossas necessidades em glória, não de qualquer maneira, em glória, por Cristo Jesus. Glória a Deus, seja abençoado praticando a palavra. Glória a Deus. Passei da hora.